É, eu sou aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual da Paraíba e nós estamos dando continuidade às nossas aulas do curso de C Sharp. Esse curso foi produzido por mim, José George, por Larissa Dantas e por Cris Henrique. Nessa aula de hoje eu vou falar um pouco sobre herança, né? Esse importante conceito da programação orientada a objeto, né? E nessa aula eu vou tentar explicar a herança com um exemplo real, porque eu acredito que isso torna mais fácil o entendimento da herança, né? Porque assim, a herança na orientação a objeto é bem aquela ideia da herança da nossa vida real, né? Nós vamos herdar características dos nossos pais, então as classes na orientação a objeto, elas vão herdar características de outras classes, né? As classes filhos vão herdar características das classes pais, né? Ou mãe, etc, né? Então, nesse exemplo que eu vou introduzir aqui nessa videoaula para tentar explicar a herança, nós vamos supor que nós temos um banco, né? E que no nosso banco ele realiza depósito e saque de acordo com o nosso tipo de conta, né? Por exemplo, se for uma conta poupança, toda vida o cliente deve pagar 10 centavos por saque. Se for uma conta corrente, não há taxa. Então, vamos imaginar que para implementar esse método seria uma coisa bem assim desse tipo, né? Bem genérica, né? Eu ia ter um método sacar, que ia receber o valor, verificava o tipo, né? E aí dependendo do tipo, se fosse uma poupança, eu ia somar esse saque 10 centavos, né? Eu ia cobrar 10 centavos, se não, eu não cobraria nada se fosse uma conta corrente, né? Então, para a gente resolver esse tipo de problema, a gente poderia criar um atributo na classe conta. Poderíamos ter uma classe conta, né? Criar um atributo lá que podia ser um inteiro, né? Que identificasse o tipo de conta, né? Se a conta era poupança, se a conta era corrente, né? E no slide que eu mostrei anteriormente, a gente poderia verificar esse tipo, né? Tipo é 1, ou tipo 2 e etc, né? Mas quais os problemas que isso poderia gerar, né? Aqui eu tenho só um exemplo, né? Que eu tenho uma classe conta e nessa minha classe conta eu tenho um inteiro, né? Que é número e eu verifico, né? No meu método sacar se é igual a 1, né? Eu vou fazer o que? Eu vou cobrar 10 centavos do saque do cliente, se não, eu não vou cobrar nada, né? Mas veja, né? Que essa simples regra de negócio que a gente aplicou, que foi criar esse atributo, né, fez com que o nosso código crescesse e poderia ser bem pior, né? Dependendo do que a gente tivesse modelando. Imagine que o banco tivesse lá conta especial, conta família e, sei lá, tivesse 10 tipos de conta diferentes, né? Então esse if seria uma coisa bem maior, ou seja, nosso código ia ficar muito engessado, muito complicado para outros desenvolvedores, programadores que fossem dar uma manutenção nesse código entender e enfim, não ia ficar legal. Então a gente precisa o que? A gente precisa encontrar uma maneira de fazer com que a criação de novos tipos de conta não implique em um aumento de complexidade. Então a herança, né, ela se aplica muito bem a esse caso, né? Então, uma solução, né, para nosso caso, né, outra solução a gente seria criar classes separadas para conta. O que é conta seria uma classe conta nesse universo seria representaria uma conta corrente e nós teríamos outra classe que seria uma conta poupança. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma classe conta, né? Na minha classe conta eu tenho um número, né, e um saldo, um cliente titular e um método sacar, e aqui seria um outro depositar, né? E aqui seria minha classe conta poupança, né? Aqui nesse exemplo já tá mais legal para entender, né? Já é uma coisa que não é tão engessada como a gente ter vários ifs, né, no nosso código, mas ainda não é o mais indicado, ainda não é o mais legal, né? Ambas as classes elas possuem códigos bem simples, né?
Mas o problema é outro. O problema aí é que a gente tem que ver que ambas as classes têm repetição de código, né? Então, se no futuro a gente fosse precisar adicionar um atributo a uma classe conta, a gente tivesse 10 classes conta com muita repetição de código, a gente estaria o quê? A gente teria que sair alterando nessas 10 classes conta, e isso aí seria muito trabalhoso também, não é uma solução muito adequada, né? Então aqui até, né, se amanhã a gente, por exemplo, precisar guardar o CPF, nós precisaríamos mexer em todas as classes que representam uma conta no sistema, né? Então a ideia, portanto, na herança, reaproveitar código, né? Veja que no fim, uma conta poupança é o que? É uma conta, pois ambos têm número, tem saldo, tem nome de titular e etc, né? Então, a nossa classe conta poupança, ela vai herdar de conta, a gente chama herdar de conta. E em C Sharp, uma classe ela herda de outra quando, após a declaração do nome da classe, eu tenho 2 pontos conta. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que minha classe conta poupança herda todos os atributos e todos os métodos da minha classe mãe, que no caso é conta, né? Então, agora a gente pode ver que já fica uma coisa mais bonita, né? Na minha classe conta, eu tenho o que? Eu tenho os meus atributos, né? Que são nome do cliente e o saldo e outras informações da peculiar conta. E eu tenho um método que é o método sacar. Então, no meu método sacar, eu recebo um valor e verifico, né? Que eu teria verificações aí, mas é porque o exemplo aqui está bem menor. E aí eu não cobraria nada se fosse uma conta corrente. E se fosse uma conta poupança, eu apenas sobrescrevo aquele método, né? Na herança, essa palavra override quer dizer que se eu estou herdando de uma classe e essa classe tem que um método ter um comportamento diferente da sua classe mãe, então a única coisa que eu faço é só reescrever esse método, né? Então, na minha classe conta eu uso a palavra reservada override só para sobrescrever esse método. Então a gente já pode notar que com esse exemplo nós temos um código, né, que já fica mais interessante, né? Mas no exemplo acima que eu acabei de mostrar, nosso código não compila. Mas ele não compila por quê? Porque se a gente for notar, prestar atenção aqui direitinho, nosso atributo aqui nosso atributo que eu declarei em algum lugar aí, deixa eu pegar lá em cima, né, o exemplo para mostrar. Esse nosso atributo de saldo, ele é um atributo que está como privado. Então, na herança, quando a gente está trabalhando com herança, se a gente deixar atributos privados, as classes filhas elas não vão conseguir enxergar o atributo da classe mãe, porque o atributo está privado. Então, a gente tem que deixar esse atributo visível para os filhos, né? As classes filhas. Então, a gente tem que declarar esse atributo como protect, né? A gente resolve isso, né, utilizando o modificador de acesso protect. Então, o protect ele é visível apenas para a própria classe, né, e para as classes filhas. Então, nosso exemplo, né, teria só essa alteração aí, o número do saldo e o número do saldo estaria protegido. As classes filhas elas também enxergariam da classe mãe o saldo. E nosso exemplo final ficaria dessa forma: uma classe bem menor, uma coisa bem mais organizada, bem mais fácil de se dar uma manutenção, né? Uma classe apenas conta, que representaria uma conta corrente, que receberia um valor e debitava esse valor e não cobraria nem nada do cliente, e uma classe poupança que herda todos os atributos de conta corrente, mas o método sacar dele tem uma pequena diferença. Ele cobra 10 centavos de um saque, e aí ele nesse saque ele altera, né? Ele cobra 10 centavos do cliente.
A herança é um conceito muito importante na programação orientada a objetos. Muitos programadores experientes trabalham com herança, mas é uma coisa que a gente precisa também entender bem. A gente não pode também sair usando herança aí de toda forma, porque a herança ela pode deixar nosso código muito acoplado, mas a gente tem que avaliar se o nosso cenário, nosso negócio permite a utilização de herança. Se permite, é ótimo, porque nós vamos criar um código bem mais, digamos assim, um código bem mais bonito, um design bem mais bonito e bem mais fácil de dar uma manutenção. Então o que eu queria mostrar nessa aula era isso. Essa aula foi baseada nesse material da Kaelo, dessa apostila da Kaelo, e até mais.